Agora a gente segue com as notícias que vão ser notícia no dia de hoje. Agora a gente tem que falar, é claro, do pagamento das parcelas de R$ 400 do Auxílio Brasil, que começa hoje, afinal de contas. Só que o número de famílias beneficiadas vai ser menor do que o anunciado inicialmente pelo governo. A Larissa Alvarenga vem nos contar os detalhes, Lari. É isso. Neste mês, esse novo valor, de R$ 400, será pago para 14 milhões de famílias que já recebiam o Bolsa Família. O número de famílias beneficiadas só deve chegar a 17 milhões no próximo ano. Até lá, o governo espera que o Congresso tenha concluído a votação da PEC dos precatórios, liberando mais recursos para o novo programa social. Por isso, a gente conversa ao vivo com a Caroline Rosito. Ela traz todos os detalhes para a gente, né, Carol? Bom dia para você. Qual que é o cronograma de pagamento dessas parcelas? Conta pra gente. Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o calendário ele vai seguir o modelo do antigo Bolsa Família, fazendo então esse pagamento sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Por causa do feriado do Natal, no mês de dezembro, essa parcela foi antecipada então em uma semana. Os beneficiários receberão isso um pouco mais cedo. Fica o seguinte, então, os beneficiários que têm o NIS, que é aquele número de identificação social com o final 1, serão os primeiros a receber esse novo valor de R$ 400 já nesta sexta-feira. Na segunda-feira, receberá quem tem o NIS com o final 2 e assim por diante, até o pagamento do último beneficiário com o NIS final 0, pagamento que vai acontecer no dia 23 de dezembro. Quem tem direito ao benefício pode retirar o dinheiro nos mesmos locais que já aconteciam em relação ao Bolsa Família. Casas lotéricas, agências da Caixa também e pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento no valor de R$ 400, ainda no mês de dezembro, só foi possível por causa da edição da medida provisória que foi publicada essa semana pelo governo, que fez ali, então, possibilitou um remanejamento dos recursos para garantir os R$ 400 ainda esse mês. Vocês reforçaram, né? Vale lembrar que ainda não atinge aquelas 17 milhões de pessoas como tinha sido prometido pelo governo. Para manter esse valor de 400 e atingir esse número de 17, o governo contava ainda com parte da promulgação da PEC dos precatórios, acordo que só saiu essa semana depois de uma definição e anúncio feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. De acordo com o governo, por causa dessa decisão tomada apenas essa semana, não teria tempo hábil, então, para estender essa lista de 14 milhões para 17 milhões de famílias, o que deve acontecer, portanto, a partir do próximo ano, próximo pagamento em janeiro. A gente segue acompanhando o assunto aqui de Brasília, eu volto com vocês. Muito bem, ajuda fundamental para milhares de brasileiros que precisam desse dinheiro para comer, né? E não é pouca gente, infelizmente. Tanto não é pouca gente, não é, Uribe, que o governo vai aumentar em relação aos beneficiários do Bolsa Família em 3 milhões, né, de 14 para 17, mas se a gente for olhar a quantidade de brasileiros que recebiam o auxílio emergencial, tem muito mais gente saindo do benefício do que sendo incluído, né? Isso tem um aspecto que é o mais importante, humano, econômico, fundamental para essas pessoas. E, além disso, tem a abordagem política também, né? Porque o efeito desse aumento de 3 milhões de pessoas, político, esperado pelo governo, pode ser diluído por essa gente toda que vai ficar incomodada e frustrada porque recebiam o auxílio emergencial e agora não recebem mais nada, né? Haver navios, né, Colombo? O governo até tentou, em uma ginástica financeira bem sofisticada, conseguir fazer um outro programa de transição que atenderia essas famílias, porque você tem hoje no benefício 36 milhões de famílias sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial. Agora você tem 14 que podem passar para 17. E aí você tem um número de pessoas que não serão beneficiadas por nada. O ministro da Cidadania, João Roma, até tentou criar um programa novo, mas as dificuldades financeiras são tão grandes, até para garantir os R$ 400 a 17 milhões, que acabou-se o governo desistindo dessa proposta. E o governo acabou não cumprindo duas promessas que tinha feito em relação a dezembro. O benefício seria de R$ 400 para 17 milhões de famílias, como é o novo Auxílio Brasil, e não para 14. Outro ponto, o governo prometeu pagar a compensação do mês de novembro, ou seja, você foi pago em novembro R$ 220 e você pagaria essa diferença no mês de dezembro.
não foi possível. Então, o governo tentou, de alguma forma, pagar os R$400, mas não nos moldes que havia prometido. E agora, Colombo, tem a nova batalha, que é a batalha da próxima terça-feira, em relação à PEC dos precatórios, que é uma batalha que, sem fim, há 4 meses discute-se essa proposta, e agora há esse receio da possibilidade da mudança de alguns trechos no plenário da Câmara dos Deputados. O Senado Federal tem estado muito preocupado em relação a isso, sobretudo a oposição. A gente viu nessa semana um bate-boca da senadora Simone Tebet, do MDB, com o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal. E tem uma estratégia de Simone Tebet neste debate. Ela queria dar um recado para quem estava sentado ao lado de Rodrigo Pacheco, que era Arthur Lira. O recado era que não se pode modificar em plenário a proposta. Os recursos com abertura fiscal devem ser vinculados à Previdência e também a benefícios sociais, porque há um receio de que a Câmara dos Deputados altere esse texto. E aí nós teremos uma nova crise em relação ao Senado Federal, porque muitos dos senadores só votaram na proposta por conta desse trecho. Então consideram que seria uma traição você modificá-la no plenário da Câmara. Então a semana que vem do Congresso Nacional vai ser muito agitada, viu, Colombo, Elisa e Luciana? Elisa, sempre lembrada aqui, hein, Uribe? Muriel, Muriel, hoje eles estão implicando com você, hein? A gente ama a Elisa. Não, tá tudo bem. Primeiro Basília, agora Uribe. Eu entendo, porque eu também sinto falta de Elizavec. Elizavec é onipresente aqui, vocês sabem. Mas Muriel, ela volta quinta-feira. Muriel, você está ocupando o local de Elizavec de uma maneira extraordinária. Muito obrigada, que isso, hein? Até elogios eu recebo. Que bom, já está redimido. Olha só, Uribe, o Rafael Colombo estava falando aí sobre os possíveis não ganhos políticos, né, no ano que vem com o Auxílio Brasil. Além desses invisíveis que foram batizados assim pelo ministro Paulo Guedes, tem uma batata quente na mão do ministro no ano que vem, né? Porque esses R$400, eles podem ser, digamos, negativados pelos índices econômicos. Se a gente continuar com a inflação galopante como essa, se a gente continuar com um botijão de gás de R$120, acima de R$100, uma conta de energia altíssima, essas pessoas não vão sentir esse ganho com o Auxílio Brasil. Luciana, você sabe que eu estava conversando ontem com o ministro e ele me disse justamente isso, que é a questão da corrosão do poder de compra. O governo federal tem dado esses benefícios, até estuda agora, por exemplo, um vale-transporte para as famílias do cadastro único, justamente para que elas consigam pagar serviços básicos. Mas se a inflação continuar galopando e aumentando, chegando a um dígito, por exemplo, chegando a 14%, 15%, 16%, não adianta nada o governo federal ter feito esses benefícios. Por isso que você tem uma discussão agora, de novo, para que você continue aumentando a taxa de juros, para tentar controlar a inflação. Mas aí é um pesadelo da própria equipe econômica. Você concedendo esse benefício de R$400 para 17 milhões de famílias é também um fator que acaba pressionando a inflação, porque essas pessoas irão consumir mais. Então há a possibilidade dos preços também aumentarem. Então o governo federal está agora em um dilema. Você ajuda aquelas pessoas que estão com fome, que estão precisando, ou você tenta controlar a inflação? É um desafio muito grande para o ministro Paulo Guedes e o governo federal terá de se debruçar sobre isso, porque isso, viu, Luciana, pode acabar virando um calcanhar de Aquiles para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.